Olá, amigos, começamos mais um IPAN TV e hoje nós temos a presença ilustre do prefeito Vitor Lippe, 8 anos comandando a cidade de Sorocaba. Como é que foi esse período na vida do Vitor Lippe, da figura Vitor Lippe? Bom, muito trabalho, né, que você há de convir, que acho que a coisa que a gente mais faz é trabalhar. Mas foi um aprendizado muito grande também, muitas oportunidades, né, muitas dificuldades, é viver intensamente as oportunidades, os ganhos e os problemas que a cidade tem. Então é muito dinâmico, é uma dedicação plena, é como se a gente fosse um guardião da cidade. Você fica 24 horas. Não pode chover, se chove você fica preocupado, se faz sol demais, estão gastando muita água, você fica preocupado. Se chove é dengue, entendeu? Se é seca, nós temos os outros problemas respiratórios. Então você sempre tem vamos dizer, dificuldades o tempo todo. Mas eu acho que o que ajudou muito a gente foi o planejamento. No primeiro ano de governo, nós fizemos 7 meses de planejamento. Aliás, você foi duramente criticado naquele momento, as pessoas não entendiam muito o que era pensar a cidade. Parecia que planejar era fazer reunião, porque eu gosto de reunião, parece que burocrata que faz. E terminar a reunião, sair com tudo decidido, tudo absolutamente definido ali de bate-pronto. Olha, eu acho que uma das coisas mais importantes para os prefeitos do Brasil, para os gestores, para os empresários do Brasil, faça um bom planejamento. Fazer reunião de planejamento não é perder tempo, é você ganhar vantagem estratégica, é você ter a possibilidade de pensar bem o que você vai fazer de mais importante, como vai fazer, quanto vai custar, quais as dificuldades que você vai ter, quer dizer, é planejar tudo. E não sou eu que falo isso, as principais empresas do mundo, as empresas globais, as empresas líderes de mercado, todas elas usam planejamento estratégico como estratégia de gestão de resultado. É possível, num mandato de 4 anos, você conseguir realizar muitas coisas, ou o 8 é o ideal? Eu diria que o ideal é 6, 8 cansa um pouco também. Nós estávamos conversando ontem isso, não me lembro com quem, mas e nós estávamos falando sobre isso. Uma pessoa ligada à política também. 2 gestões cansam um pouco. 8 anos com acelerador no fundo, né? E a gente com o máximo de tensão. E eu acho que ser prefeito é fazer o máximo. E fazer o máximo, você sabe o que é. Máximo é máximo. Quer dizer, é extremamente extenuante. Talvez uma gestão de 6 anos, sem reeleição, fosse o ideal, porque 4 é pouco. Hoje, pelas regras que a gente tem, Kiko, eu já contei isso várias vezes para vocês, mas entre você começar um projeto e concluir, vai 3 anos e pouco. Quer dizer, foi quase um mandato. Só para licitar, se você não tiver problema de nenhum embargo, você dura um ano para fazer. Eu tenho que licitar, só 1 minuto, para você ter uma ideia da complexidade disso, que passam todos os prefeitos do Brasil, né? Primeiro eu tenho que fazer uma licitação para escolher o arquiteto. Você tem 6 meses de elaboração do projeto, aí discute o projeto com a secretaria afim, ajusta isso, ajusta aquilo, a comunidade, quer dizer, todas as adequações, as legislações. Depois você tem mais 1 mês para entrar em licitação, porque para entrar em licitação você tem que fazer o levantamento de custo de tudo isso. A cada parafuso, tudo que foi numa obra, você tem que fazer uma planilha de custos, porque se você não fizer uma planilha bem feita, você não consegue fazer a licitação, a licitação é questionada. Depois disso, você tem a licitação, que demora no mínimo 4 meses, 4 a 6 meses. Eu já estou chegando a quase 1 ano e meio para começar a obra, se ninguém questionar. Porque se o Tribunal de Contas ou alguém fizer um questionamento... Imaginem todas, 20 e tantas secretarias. Daí você tem mais 1 ano e meio para fazer a obra. 3 anos. E muitas vezes as pessoas falam, por que o prefeito só entrega no ano da eleição? É porque não tem como entregar antes. Não é possível, porque as regras do jogo, vamos dizer, dos contratos, das licitações, são muito ingratos para o gestor público. Mas o Panunzio vai entregar obras. Daqui 1 mês ele está entregando obras. Boa. Olha, acho que ele vai entregar umas 10 obras o mês que vem. Agora, diante de tudo isso que o senhor realizou em Sorocaba, qual é a marca que o Vitor Lippe deixa ao concluir esta etapa política da vida dele? Eu acho que eu tenho características. Primeiro, que talvez eu não seja um político convencional, né? Eu falo mais de amor, de carinho, de planejamento. O senhor se comunica muito bem. Mas é porque é sincero. Eu sou o que eu sou. Eu não estou preocupado com outras coisas. Estou preocupado em fazer
as coisas integralmente. Quer dizer, fazer do jeito que eu acredito, da forma que eu acredito. Eu costumo usar muito o meu jeito de ser. Então, olha, o senhor poderia ser lembrado como prefeito que implantou o Parque Tecnológico, que deu condições para que a Toyota se implantasse no seu governo, isso é definitivo. Os ganhos foram bons, né? O prefeito das ciclovias, né, o prefeito do meio ambiente, do planejamento, dos prêmios que Sorocaba ganhou na área de gestão, prêmios importantes. O prefeito que concluiu, que teoricamente fez metade do processo de despoluição do Rio Sorocaba. Enfim, isso apenas para a gente destacar alguns pontos, muitos outros existem. O senhor se sente realizado diante disso? E o que mexe, o que marca mais? A ciclovia, a despoluição, a Toyota, ou é o conjunto de tudo isso? É difícil dizer, porque tudo isso foi uma gestação, né, de cada uma dessas coisas que você citou aqui, que nós trabalhamos planejando 2, 3, 4 anos. Foram centenas, milhares de horas de discussão. Quando você define Casa uma do Cidadão. Casa do Cidadão, hoje nós temos um dos melhores atendimentos descentralizados Escola Integral, eu vou lembrando aqui. Escola em Tempo Integral, os Sabe-Tudos, um dos maiores programas de inclusão digital. As cooperativas de egresso do sistema prisional de Sorocaba, que é a maior, né, hoje é considerada a melhor, a padrão do Brasil na recuperação de pessoas que saem do sistema prisional. Prefeito, são quase 90% de aprovação entre ótimo e bom, excelente, de governo. Os resultados foram legais. Eu acho que isso que paga a gente, que é o resultado. Por isso, às vezes as pessoas querem saber o que eu vou fazer. Eu não sei, mas tem que ser alguma coisa que vale a pena você ter bons resultados. Porque, quer dizer, foi muito trabalho para a gente conseguir, inclusive, os níveis hoje que nós temos de receita diferenciados da cidade. Então foi um trabalho bem legal. Acho que hoje a gente olha para trás e vê as mais de 150 ações importantes e programas importantes que nós implantamos acabaram dando um impacto positivo, e com a reeleição foi possível aperfeiçoar, ter um reconhecimento nacional e internacional em diversas áreas. Hoje Sorocaba é uma das referências na educação, aliás, meio ambiente, está presente, né, como membro do Conselho Mundial das Águas. É a única cidade brasileira que está no Conselho Mundial das Águas, e nós representamos o Brasil no Fórum Mundial das Águas. O que o Vitor Lippe pôde trazer para a vida pública dessa vivência pessoal de casa? O senhor sempre valorizou muito a família, tem uma família muito bem constituída e tem na figura da dona Volda, sua mãe, professora, e do seu pai médico, doutor Eno. Como é que o senhor se sentia? Como é que, a hora que o senhor sentava na cadeira de prefeito, em algum momento de tomada de decisão, vinha à memória a conduta do seu pai, da sua mãe? Como é que isso pautou a vida daquele que comandou os destinos da cidade por 8 anos? Eu sempre admirei muito meus pais. Tive esse privilégio, né, Kiko? Muita gente não tem, às verdade. vezes, a família que verdade. Gostaria. E eu me sinto um privilegiado. Por sinal, tive o privilégio de ter um pai médico, que é um médico, sempre foi um médico que fez uma medicina social, comunitária, e aquele médico da família que atendia todo mundo, a criança, o adulto. Eu nasci aqui em Sorocaba, mas fui criado em Alumínio, e lá as pessoas me encontravam na rua e sempre falavam do meu pai para mim, com carinho. Eu pensei, puxa, eu quero ser igual ao meu pai para poder ajudar as pessoas, porque eu sentia o quanto as pessoas tinham gratidão pelo trabalho que ele fazia. A humildade, acho que foi uma coisa também importante, né? Meus pais, minha mãe educadora, meus pais sempre foram muito simples, sabe, muito humildes. A gente sempre teve uma vida muito regrada, muito discreta. Mas o meu pai sempre foi assim meu pai sempre foi um conciliador, sempre. Eu nunca vi meu pai discutir, ele era sempre compreensivo, tolerante. Meu pai é um exemplo de articular, ele sempre consegue dar boas mensagens, sempre vê um lado bom. E a minha mãe, o entusiasmo dela, minha mãe não para, né? Minha mãe tem um idealismo, uma vontade de viver, uma intensidade nas coisas, um sentimento cívico exacerbado, diretora. Ela sempre colocou a gente para hastear a bandeira, cantar o hino nacional. Ela sempre foi muito idealista, ela chora quando, ouve o hino nacional. Intensa, esse né, sentimento que faz, de nacionalismo, de patriotismo. Então, olha só que privilégio que eu tive, né?
E aí eu me lembrei também, quando eu fui fazer medicina, etc., quando eu estava na faculdade, eu fiz a faculdade do Rio de Janeiro, e eu dava plantão, às vezes, em áreas muito carentes do Brasil, lá, por exemplo, a Baixada Fluminense. Era eu muito via as pobre, pessoas, né? tão carentes, né? Diferentemente de alumínio, que todo mundo trabalhava aqui no interior de São Paulo, eu fui para a Baixada Fluminense, que era o lugar mais violento do mundo naquela época, os maiores indicadores de violência do mundo. E eu fui trabalhar lá em cidades ali da Baixada Fluminense, e eu vi aquela pobreza absoluta. Eu fui trabalhar numa maternidade, né, dando plantão, numa maternidade municipal de Nilópolis, onde tem a Beija-Flor. Beija-Flor. E eu fui fazer estágio na maternidade, que deveria ser um lugar feliz, né? E lá eu não vi felicidade. Eu vi as pessoas tristes, ansiosas porque iam ter um filho. As mulheres com 2, 3 no quarto filho não sabiam quem eram os pais. A gente via que aquelas mulheres, elas não tinham carteira assinada, não tinham segurança social, não tinham um pai ao lado. Eu convivi com essas coisas. Eu chegava final de semana, quando eu voltava uma vez por mês aqui com meus pais, e comentava, meus pais, que contraste difícil, como o mundo era injusto, né? E como essas pessoas, essas crianças que estavam nascendo, tinham uma oportunidade muito diferente da minha. E eu me lembrei também, a gente discutia isso, a minha família sempre foi politizada, não ligada a partido, mas a discutir as questões dos problemas nacionais, da questão da ética, da responsabilidade. E eu me lembro que naquela época, que quando eu fiz faculdade há 30 anos atrás, só 3% dos brasileiros faziam curso superior. Eu era um dos privilegiados. 97% das pessoas não tinham essa oportunidade. Então eu sempre me senti muito responsável por fazer a minha parte. Se eu tive esses privilégios de ser um brasileiro que fez curso superior, se eu tive o privilégio de ser um dos brasileiros que teve uma formação cívica, moral, comunitária, familiar tão diferenciada, cabia a mim, no mínimo, ser um ótimo cidadão. E isso o senhor trouxe para a prefeitura? Eu procurei ser sempre um bom médico. Eu me sentia com essa responsabilidade. Depois fui vereador. Eu acho que eu não fui tão bom vereador porque não tinha tempo lá em Alumínio. Eu tinha que dar plantão. Enfim, eu tinha pouco tempo para me dedicar à vida pública naquele momento como vereador. Mas depois, como secretário da Saúde, e naquela época o Renato me convidou para ser secretário da Saúde aqui em Sorocaba, e eu aceitei exatamente por essa responsabilidade que eu acho que eu tenho. Quem estabeleceu o contato entre vocês? Foi o Panúzio? O Panúzio. Eu tinha feito campanha, na verdade, para os dois lá em Alumínio. Você vê, as coisas vão, né? São coisas, histórias aí. E eu, como secretário da Saúde, eu conversei com a Denise, com a minha esposa, falei, Denise, eu não posso ser secretário de Saúde de meio período, porque a saúde é algo fundamental para a vida das pessoas. Eu deixei o consultório naquela época e foi um trabalho intenso e eu sempre me senti nessa responsabilidade de fazer bem feito. Eu acho que Deus me deu um monte de coisa. Até uma esposa que trabalha, porque também não poderia ser tão idealista, né? Porque talvez eu não tivesse recurso para pagar a faculdade dos meus filhos. Então até isso Deus me ajudou. O que vai no copo do prefeito Vitor Lippe? Eu acho que entusiasmo, né? Eu estou sempre com altas doses de entusiasmo, né? Um lugar para viver que não Sorocaba. Eu acho que seria o interior do estado de São Paulo mesmo. Eu me identifico muito com a nossa região. Agora o senhor vai me completar a frase. Denise Lippe é? Uma grande companheira, uma cidadã, uma pessoa muito ética, uma ótima profissional. Vinícius e Murilo, o que o senhor diria para eles, para os seus filhos? Bom, mudaram a minha vida. Eu acho que ter filhos é conhecer uma nova dimensão de amor. Eu me dedico muito e me preocupo muito com meus filhos. Espero que eles sejam dignos e que sejam felizes. Um desejo ou uma mensagem para o prefeito Panúzio e para Marinês, a sua esposa, que vão agora comandar aí a nossa cidade de Sorocaba. Bom, todo sucesso, eles têm experiência, têm competência, sabe, que eles têm uma equipe dedicada para continuar fazendo Sorocaba uma das hoje mais desenvolvidas, mais inovadoras cidades do país. Sorocaba não é uma coincidência, ela é fruto da qualidade das pessoas. Não existe também alguém que mude tudo, não existe. E Sorocaba tem se mostrado uma cidade muito interessante, muito empreendedora, inovadora, e eu quero que as pessoas se mantenham assim, acreditando que é possível fazer mais,
que as pessoas se sintam fortalecidas para ter as suas atividades, os seus negócios, que a gente possa estar construindo junto a melhor cidade do futuro. Prefeito Vitor Lippe, obrigado, foi um prazer a sua presença no IPAN TV, e eu posso dizer, acho que tenho a certeza de dizer, até breve. Obrigado, e um ótimo final de ano, um ano que vem assim cheio de realização de sonhos, porque sonhar é importante, mas mais importante que sonhar é realizar. Parabéns a vocês, parabéns pelo programa de vocês, e meus cumprimentos, e obrigado pela oportunidade. Bom, hoje tivemos a visita de Vitor Lippe aqui no IPAN TV, e a semana que vem a gente volta com mais um programa especial para você. Fique com Deus e boa semana.